Bom dia, meninos, tudo bom? Como estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aqui para dar mais uma sequência aí na nossa matéria, nos nossos conteúdos, na aula, acompanhando sempre o livro e vamos fazer a correção das atividades da aula passada, porque não adianta eu fazer resumo, vocês lerem no livro, executarem as atividades e não ter correção, né? Até para poderem conferir, ver até onde erraram, onde acertaram. Então é importante fazer essa checagem. Vamos direto às questões, para a gente não perder tanto tempo, né? E não ficar muito cansativo para vocês. Então a questão 1 começa na página... Deixa eu achar aqui. Página 19. Responda as questões de 1 a 5 com base no texto 1, bilhete de Machado de Assis. Esse texto está na página 15, é o texto de abertura da unidade. Então ele diz, qual a reação da mãe ao pedido da filha? Qual a reação da mãe ante o pedido da filha de ir embora do baile? Ou seja, diante do pedido. Então nós temos como resposta, ela satisfaz mesmo contra a própria vontade o desejo da filha. É o que acontece no texto. 2. Escreva a seguir algumas características da personagem Maria Adelaide e da mãe dela com base no texto lido. Então isso aí é pessoal. Que características vocês acham que Maria Adelaide tem e que a mãe tem? Né? Cada um vai ter aí uma resposta dentro de um padrão de coerência, é claro. 3. Você concorda com o comportamento da personagem Maria Adelaide? Justifique sua resposta. Então, também é uma resposta pessoal, não há uma resposta certa ou errada, desde que obedeça ao padrão de coerência de acordo com o que se leu, tá bom? E é importante justificar por que acha determinada coisa. 4. Julgue as afirmativas abaixo para resolver a questão. Então, no número 4, nós temos como alternativas erradas a 1 e a 3. A 2 e a 4 são perfeitamente corretas de acordo com o texto. A personagem Maria Adelaide escreveu 2 cartas para Chico Alves. E a 4, a história contada ocorre de um dia para o outro. As outras estão incorretas. 5. Selecione a opção que apresenta o desfecho do conto. Então nós temos aí, Maria Adelaide envia um bilhete para Chico Alves com um pedido de desculpa e um convite para tomar chá. Portanto, letra D. 6. Temos aí um texto imenso, né? Maravilhoso, grande, mas muito bom. A pedra no caminho. E nós temos como primeira questão desse texto que a personagem principal do texto é quem, de acordo com o texto, o rei, né? Personagem principal. Eu não vou ler o texto todo porque ficaria muito cansativo para vocês também, tá bom? Não só a questão do tempo, mas fica muito cansativo quando o texto é grande. Vocês já leram o texto, provavelmente já entenderam, e eu vou comentando algumas coisas aqui no decorrer da correção. 7. O fazendeiro com a carroça carregada de sementes ficou contrariado porque... Então nós temos como resposta aí a letra A, teve de desviar e contornar a pedra, que estava no caminho, evidentemente. 8. A frase que caracteriza o clímax da história. Clímax significa o ponto alto. Então nós temos aí como resposta, ela abriu a caixa e descobriu que estava cheia de ouro. 9. Em relação à mensagem que o texto procura transmitir, o título A Pedra no Caminho significa que... Então nós temos aí como coerente, a pedra pode ser associada a dificuldades que porventura possam surgir na vida das pessoas. Tem até um poema que diz, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. São as dificuldades, as barreiras que temos de transpor. 10. No trecho, enfureceu-se com os preguiçosos que insensatamente... reticências, né? A palavra sublinhada significa no contexto. Então, dentro da questão do próprio texto, insensatamente significa sem bom senso. Fica fácil essa, né? Sem bom senso. O in aí, o prefixo, vocês já sabem, né? Tem noções da questão dos prefixos e sufixos, significa negação. Leia atentamente o texto 3 e a seguir responda as questões. Então, texto imenso também, mas muito bom, tá? Com certeza vocês leram. É um texto enorme, mas maravilhoso, muito bom de ler. E a questão número 11. Assinale o item cuja afirmativa está de acordo com o texto. Então, nós temos aí como resposta, atrasando-se ao final da aula, Eugênio conseguiu fugir à vaia da maioria dos colegas. Número 11.
Letra D. 12. Em relação ao texto, só é possível inferir que... Então, no número 12, nós temos como resposta: Ernesto tentou amenizar a dor de Eugênio, indicando-lhe como agir. Bom, inferir significa deduzir, tá? Concluir, deduzir, tá bom? 13. Marque a opção em que a substituição proposta pelas palavras em destaque altera o sentido ou a correção gramatical do texto. Então, no número 13, nós temos como resposta correta: quando o bando o deixava em paz, seguindo outro rumo, Eugênio continuou a andar de cabeça baixa. Né? Então, a substituição proposta pelas palavras em destaque, altera o sentido ou a correção gramatical. Sobre o trecho, Ernesto cochichou: não seja besta, não chora que é pior, finge que não dá confiança. Ernesto demonstrou a Eugênio com esse comentário o quê? Que demonstrou o quê? Alguma compaixão, ou seja, uma certa pena, né? 15. O vento varria a rua, sacudia as árvores sem folhas, fazia voar pedaços de palha, fragmentos de papel, grãos de poeira. Qual das alternativas poderia dar sequência ao trecho? Então, nós temos aí que, dando sequência ao que está aí, mais uma hora o vento cessa, a poeira baixa e ninguém mais lembra da brincadeira do dia anterior. No entanto, se agarrar-se a ela, capaz de trazê-la contigo para sempre. Então, é o que daria sequência de modo lógico e coerente ao fragmento acima. Texto: bruxas não existem. Para as questões 16 a 20, também é um texto grande, mas muito bom de ler. O título do conto é Bruxas não existem, porque o menino aprende que Ana Custódio não era uma bruxa, e sim uma boa mulher. Né? Então ele vê o contrário, ele perde o medo, né? Desfaz aquela ideia. Sobre o menino que narra o conto Bruxas não existem, é correto dizer que... Então nós temos aí a visão dele sobre Ana Custódio mudou após ele se machucar. Então ele muda a visão, né? Tira aquela imagem, aquela impressão não muito boa. 18. Esse texto, Bruxas não existem, se encaixa na tipologia textual de, claramente, narrativo, né? Está contando uma história envolvendo personagens e outros elementos que nós já vimos do texto narrativo, que nós chamamos de estrutura da narrativa, que é o próprio fato, personagens, tempo, espaço, enfim. 19. Numere os trechos de 1 a 5 de acordo com o tempo cronológico. Então, é o tempo físico mesmo, né? Apresentado no texto, depois escolha a opção que contém a ordem correta. Então, no número 19, nós temos aí como ordem correta 5, 2, 3, 1, 4. Então, começa com: meninos acreditavam em bruxas. Depois, meninos jogam um animal morto dentro da casa de uma senhora a qual acreditava ser uma bruxa. Depois, um dos meninos se machuca na casa da vizinha. A vizinha socorre o menino. E a primeira, que é a última, número 5, o menino fica amigo da vizinha e constata que ela não é uma bruxa. Finaliza aí. Então, 5, 2, 3, 1, 4, letra C. Qual o tipo de narrador do conto Bruxas não existem? Então, nós temos aí um narrador que é personagem principal, né? É o que nós chamamos de narrador protagonista. Portanto, letra E. Está bem? Então, uma boa semana para vocês. Até a próxima aula. Se puderem, acho legal vocês já darem uma lida aí no próximo tópico, na página 24, o próximo capítulo, o próximo conteúdo, que é semântica. Já irem dando uma olhada no dicionário, o que é semântica, o que é léxico. Aí nós temos aí a questão do campo lexical, campo semântico. Vamos trabalhar em cima desse assunto na próxima aula e principalmente a questão da polissemia, que cai demais em concursos. Vocês estão no 8º ano, mas ano que vem no 9º e daqui a pouco no ensino médio, né? Já se preparando aí para os concursos e para a vida. Fiquem com Deus aí, uma boa semana, até a próxima aula.